GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 281. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto. Eu sou o iSouSerious e aqui comigo está a Rafa Elando. O Modular News é você um passo à frente do mercado, as principais notícias e os acontecimentos do universo cripto. Aqui no Modular News você não perde tempo. Com o oferecimento do Modular Pro, a chave para desbloquear novas oportunidades no DeFi, estamos mais um dia trazendo para você as novidades das últimas horas e, como sempre, chamo a minha amiga Rafa para nos contar como estão os números do mercado. Parece que o Bitcoin está querendo assustar a gente, hein, Rafa? É verdade, eu tô aqui tomando um sustinho, viu? O Bitcoin cotado a 58.519 dólares e 1 cento, e o Ethereum a 2.464 dólares e 39 centos. O mercado de criptomoedas registrou uma leve queda com uma capitalização total de 2,07 trilhões de dólares. O sentimento de medo persiste com o índice de medo e ganância em 34. Apesar de um breve aumento para 61 mil dólares, o Bitcoin retornou para os patamares de 59 e 58, sugerindo que o mercado continua sob controle dos ursos. Houve movimentações significativas de Bitcoin e Ether para posições de longo prazo e staking, respectivamente, enquanto ETFs de Bitcoin e Ether registraram saídas nesses dias que a gente ficou fora, viu, pessoal? O mercado está aguardando um potencial rompimento agora em setembro, impulsionado pelo possível corte de juros do dia 18. Então, a baixa quantidade de Bitcoin em exchanges pode indicar também uma futura pressão de compra e o choque de oferta que a gente tanto fala aqui no Modular News. As criptomoedas com maior alta do dia são a Flare, a BIM e a Monero, enquanto as maiores baixas são a Flock, a Clay e a Artificial Super Intelligence Alias. Rafa, como toda sexta-feira, eu trago aqui um apanhadão do que aconteceu no macro mercado. E essa semana, olha, Nasdaq corrigiu depois de 3 semanas consecutivas em alta, S&P 500 também. Parece que o mercado ainda está observando, absorvendo as falas do Jerome Powell na semana passada e também a revelação da ata da última reunião do FONC, junto com a atrapalhada do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que nós falamos na semana passada. Essa semana tivemos boas notícias até, o PIB veio acima do esperado lá nos Estados Unidos, assim como hoje mais cedo saiu o PCE, aquele core da inflação, que é a meta de 2%, veio abaixo do esperado, Rafa, no anual. O esperado era 2,7%, veio 2,6%, portanto, mais um indício fortalecendo de que vem aí os cortes nas taxas de juros já na próxima reunião. A preocupação hoje do mercado é justamente com o evento recente do Carry Trade do Japão. Se por acaso o Fed iniciar os cortes na taxa de juros e no meio do caminho precisar voltar atrás, esse efeito de ter juros mais caros pode desencadear também um carry trade também lá nos Estados Unidos. Então, parece que é isso que o mercado está sentindo nessa semana, embora, como eu falei, as notícias que nós tivemos foram positivas. Rafa, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no Bitcoin? Bitcoin cai para menos de 59 mil dólares com sentimento de mercado oscilante. O preço do Bitcoin caiu brevemente para menos de 59 mil dólares durante as primeiras horas de negociação na Europa, tocando o mínimo de 58.600 dólares, antes de se recuperar ligeiramente para a região dos 59, marcando então uma queda de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. Paralelamente, o Ether também enfrenta pressão negativa, sendo negociado a 2.500 dólares, uma baixa de quase 2% em relação ao dia anterior. Dados da CryptoQuant indicam que o preço do Bitcoin está próximo de um fundo histórico, com períodos de baixa no hash price, frequentemente coincidindo com os mínimos de preço do Bitcoin. No mercado de derivativos, Rafa, o índice de financiamento para o Bitcoin é positivo, sugerindo então uma tendência de alta entre os traders. No entanto, a recente ocorrência de taxas negativas de financiamento em agosto está alinhada com a pressão de queda no preço do Bitcoin. Os analistas da 10x Research destacam que o aumento da razão Bitcoin e Ether pode refletir preocupações inflacionárias e uma possível desaceleração do crescimento econômico digital. Eles recomendam então, Rafa, considerar o Ether como uma proteção contra posições de long em Bitcoin, mantendo uma visão negativa sobre a razão ETH Bitcoin no curto prazo. Rafa.
Olha, uai, eu concordo, viu? Gostaria de não concordar, mas eu concordo. No que diz respeito ao fechamento mensal e semanal, que teremos praticamente juntos aí, se o Bitcoin ele se mantiver acima dos 58 mil, para mim continua tudo normal. E é exatamente o que você falou. A gente está comemorando que ele está ficando mais caro devagar, então dá tempo da gente se posicionar mais apropriadamente, porque eu sempre acho que eu não estou posicionada o quanto eu gostaria, né? Infelizmente, né? Mas aguardar esse fechamento semanal e principalmente o dia 18 de setembro, as eleições presidenciais, galera, não tem muito o que fazer. E alternativas aí como Ethereum e a Solana não para proteção, obviamente, né? Mas são alternativas para multiplicar mais a grana, porque eu tenho o alvo do Ethereum é em $10.600, né? A Solana meu alvo era inicialmente 500, agora já estou apontando aí para os 1.000. O negócio só vai demorar um pouquinho. E falando da Ethereum, a fundação Ethereum está sob críticas por falta de transparência e gestão de tesouraria. Ela está enfrentando críticas por essa falta de transparência por conta da transferência de 35 mil Ethers no valor de 94 milhões de dólares para a exchange Kraken, revelada no último sábado. A diretora executiva da fundação, a Aya Miyaguchi, defendeu que a transação foi parte das atividades rotineiras de gestão de tesouraria e não representa necessariamente uma venda. Miyaguchi também mencionou que a fundação enfrentou complicações regulatórias que impediram a comunicação antecipada dos planos, mas garantiu que vendas planejadas e graduais ocorrerão no futuro. Josh Stark, da EF, forneceu uma visão geral dos gastos da fundação nos últimos 2 anos, com 25% a 30% do orçamento anual dedicado à pesquisa e desenvolvimento da Layer 1 e 62% destinado a doações externas para fortalecer o ecossistema Ethereum. Embora detalhes completos sobre os gastos sejam esperados antes do DevCon de 2024, o relatório revelou que a Ethereum Foundation tem uma reserva de 273.274 Ethers, o que garantiria uma operação de 6-7 anos ao ritmo atual. Vitalik, membro da Ethereum Foundation, declarou que seu salário anual é de cerca de $139 mil. Comparativamente, outras fundações de blockchain, como Arbitrum e Cosmos, também divulgaram gastos significativos, destacando a necessidade de mais transparência no setor. Uai, me admira muito as pessoas não entenderem que até mesmo uma fundação tem gasto. Exatamente, né, Rafa? É impressionante. O pessoal acha que você vai construir uma tecnologia que é tida como o novo computador, a nova internet, vai ter ali os melhores cérebros possíveis reunidos e isso não vai ter custo, né? É impressionante. Assim, às vezes as pessoas acham que vivem na Nárnia, né? Impressionante. Na quarta-feira teve o estado da Ethereum, que a conclusão, talvez, daquele episódio ali foi que tudo não passa de um FUD em cima da Ethereum, assim como fazem FUD em cima do tesouro da Polkadot, assim como fazem FUD em cima do tesouro da Cosmos, sempre é assim. Nunca o dinheiro gasto para o desenvolvimento é um dinheiro bem gasto. O dinheiro bem gasto para as pessoas é pampar os nossos bags. Isso daí é só o que importa no Crypto Twitter, na comunidade em geral. Então, o pessoal tá falando até do salário do Vitalik. Porra, para um cara que tá desenvolvendo a Ethereum, você acha isso um salário alto? Assim, às vezes, como você falou, né, cara? As pessoas acham que as coisas são de graça, né? E não são, né, não. Então, trate isso como um FUD. Aí, só para finalizar, se a Ethereum Foundation hoje não tiver mais nenhuma receita, ela ainda sobrevive, como você trouxe, por 6 a 7 anos. Então, como é que isso está quebrado? Como é que isso está... Pô, pelo amor de Deus, você tem uma empresa que tem 6 anos de caixa garantido. Porra, aumentos de golpes com Inferno Drainer triplica em 2024. O número de aplicativos descentralizados maliciosos usam a ferramenta Inferno Drainer e triplicaram em 2024, alcançando 40 mil até o final de julho, conforme dados da empresa de segurança Web3 Blockade. A ferramenta, conhecida por permitir que golpistas roubem criptomoedas ao enganar usuários para que autorizem transações, se tornou cada vez mais popular em um cenário de criptomoedas otimista. Os números de novos DEPs maliciosos aumentou de 800 para 2.400 por semana desde o início do ano. O aumento do uso do Inferno Drainer está alinhado com o crescimento do mercado e a entrada de mais fundos e usuários no espaço das criptomoedas.
Embora o Inferno Drainer não seja considerado particularmente sofisticado, seu crescimento reflete um aumento geral nas atividades de phishing e golpes relacionados às criptos, especialmente em novas blockchains com medidas de segurança mais fracas, Rafa. Mas eu acho que esses golpes menos sofisticados são os que a galera mais cai, porque assim é tão ridículo que você pensa, não, os caras não estão fazendo isso para dar golpe. É o que o pessoal usa aí, vocês viram um aumento de 800 para 2.400, estão tentando drenar todo mundo de tudo quanto é jeito, né, pessoal? Então a gente fala que no trade, às vezes, não operar também é operar, e no quesito aí, links e transferências e coisas assim, dentro da blockchain, dentro do DeFi, às vezes não apertar botões também quer dizer ganhos. Então fiquem ligados, instalem ferramentas de proteção, tenham diversas carteiras, e quanto mais aí o mercado ele vai aumentando, mais isso vai crescer. Isso que o Lazarus Group anda bem quietinho ultimamente, viu? O Bukele defende a estratégia de Bitcoin de El Salvador, mas a adoção ainda não atingiu expectativas. O presidente afirmou que a estratégia do país com o Bitcoin trouxe benefícios positivos, como branding, investimentos e turismo, embora a adoção não tenha sido tão ampla quanto esperado. Em entrevista à Time Magazine, Bukele destacou que El Salvador acumulou cerca de 400 milhões de dólares em Bitcoin, que atualmente está na carteira pública, e aqui entre aspas, do país, viu? E defendeu que a decisão de adotar a criptomoeda como moeda legal e ativo do Tesouro foi um passo positivo. Apesar dos avanços, Bukele reconheceu que a adoção não atingiu os níveis esperados, mas acredita que os benefícios superam os problemas. Ele ressaltou que, embora o Bitcoin não seja ainda a moeda do futuro, ele continua a ter um papel significativo e potencial no cenário financeiro global, especialmente considerando a crescente oferta de produtos relacionados ao Bitcoin e sua relevância nas discussões políticas dos Estados Unidos. Uai, talvez o Bitcoin não esteja preparado para ser utilizado como moeda, e sim como uma bela de uma reserva de valor. E ele reconheceu exatamente isso, né? Que ele forçou demais o Bitcoin, foi autoritário nisso. E aqui cabe um asterisco, né, Rafa? Porque o Bukele, ele muitas vezes a gente tem a imagem dele como um ditador. E ditador não costuma fazer autocrítica, né? Então é muito interessante essa análise dele. Ele reconheceu a questão do turismo e nós vemos mesmo. Acho que todo mundo aqui hoje tem vontade de ir a El Salvador, coisa que talvez 2 anos atrás, antes de ter adotado, talvez acho que ninguém queria ir para lá. Ele reconheceu tudo isso, tem feito bastante coisas positivas ali com relação à implementação de tech houses ao redor do país, a própria usina de termovulcânica que está minerando Bitcoin com energia oriunda do carvão. Isso é muito bullish. Ele reconheceu tudo isso, mas reconheceu falhas. E para quem é taxado como ditador, isso é raro de se ver. Então, vamos ver quais são os próximos passos. E como você falou, Rafa, pelo menos a parte de estratégia como reserva de valor está dando muito certo lá no país. Brasil enfrenta baixa alfabetização digital e desafios para adotar novas tecnologias. Apenas 30% da população brasileira possui habilidades digitais básicas, de acordo com um estudo da Anatel. A pesquisa revela que a maioria dos brasileiros ainda enfrenta dificuldades com tarefas simples, como anexar arquivos em e-mails e usar comandos básicos em editores de texto. Apesar do Brasil ser um dos líderes em adoção de criptomoedas e do governo investir 23 bilhões de dólares no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o baixo nível de alfabetização digital limita a capacidade da população de aproveitar essas tecnologias avançadas. Além disso, o estudo indica grandes disparidades regionais e socioeconômicas. A maior parte dos brasileiros com habilidades digitais está no Sudeste, enquanto o Nordeste apresenta os índices mais baixos. A Anatel visa dobrar o percentual de pessoas com habilidades digitais intermediárias até 2027, destacando a necessidade urgente de políticas públicas para a inclusão digital e educação tecnológica. Rafa, é aquilo que ontem até nós comentamos lá no Space, né? A dificuldade de você chegar no mainstream, chegar no povo, quando na verdade você precisa ensinar o básico ainda. É difícil, né, uai? Primeiro, assim, que as pessoas estão tão empobrecidas intelectualmente que elas nem
chegam a ter curiosidade sobre isso, né? Só que essa baixa escolaridade no que diz respeito à tecnologia, isso vai refletir diretamente no mercado de trabalho, porque basicamente quase tudo vai ser engolido pelo mercado digital ou por blockchain, RWA. Então, as pessoas elas pouco entendem o que é dinheiro, elas entendem basicamente o que é o Pix ali, mas não têm um entendimento um pouco profundo, né? Então, assim, de um lado para o governo é muito bom porque eles conseguem empurrar o Drex facilmente. Só que será que esse pessoal está pronto para o Drex? Será que não vai flopar justamente por conta dessa falta de habilidade tecnológica? E aí depois a gente vai ver os índices de desemprego e, cara, você ter habilidades tecnológicas básicas e pelo menos falar um inglesinho aí, acho que hoje deixou de ser algo assim extraordinário e passou a ser basicamente pré-requisito, né? Mas vai, vamos para um bate-bola para terminar essa semana. Let's fucking golly. Baleia de Bitcoin compra 1.000 bitcoins enquanto venda insana da Binance vê mínima abaixo de 58 mil dólares. Aproveitando o ambiente de negociação agitado, as baleias adquirem grandes quantidades a preços reduzidos enquanto vendedores à vista reagem instintivamente. Berkshire Hathaway de Warren Buffett atinge $1 trilhão e se aproxima do valor de mercado total do Bitcoin. Os lucros de Buffett em 2024 se comparam ao desempenho de um trader médio de Bitcoin nesse ano, Rafa. A prisão do CEO do Telegram e de seu irmão foram emitidos em março. A revelação acontece poucas horas após o relatório de que o telefone de Pavel Durov foi hackeado em 2017, antes de seu encontro com o presidente francês. Crypto.com utiliza Standard Chartered para expandir serviços fiduciários globais. Em parceria com Standard Chartered, a corretora expandirá acessos a dólares, euros e dirhams dos Emirados Árabes Unidos, como novos serviços globais gerenciados a partir de Dubai e disponíveis em 90 países. O OKEx reprime usuários do Tornado Cash com encerramentos de conta. A exchange intensifica a conformidade e reprime atividades ilícitas, refletindo a crescente pressão regulatória sobre a indústria cripto. E fazia tempo que o Gil Gomes não vinha aqui para o Modular News. Chama o Gil Gomes agora. CEO da empresa sul-coreana de criptomoedas Haro Invest é esfaqueado no tribunal durante o julgamento de fraude. O incidente ocorre semanas após um roubo de criptomoedas na Tailândia por uma gangue chinesa, Rafa. Forbes lança a comunidade de membros com acesso por NFT usando a OKEx Wallet. Em parceria com a OKEx Wallet, a Forbes oferece acesso exclusivo a eventos e ao Forbes Inner Circle através de NFTs. Usuário de criptomoedas paga taxa de $90 mil para uma transferência de ETH de apenas 2 mil. Exatamente, o erro custou ao usuário anônimo 34 ETHs para transferir pouco mais de $2.200 em Ethereum, Rafa. Essa altura do campeonato, sem bandoleira 23. E olha, a Zcash, voltando aí para as news, fundador da Zcash se junta ao Shielding Labs, pressionando por atualização híbrida do Proof of Stake. Zuko Wilcox assume como chefe de produto da Shielded Labs, focado em acelerar a transição da Zcash para um mecanismo de consenso híbrido Proof of Stake. Desenvolvedor do Tornado Cash, Alexei Pertsev, busca mais financiamento para recurso legal. O caso de Pertsev é crucial para a comunidade cripto e para defensores da privacidade digital, à medida que ele procura suporte financeiro para sua defesa. Aleph Zero lança a rede principal Ethereum de camada 2 alimentada por zkOS. A nova rede utiliza a tecnologia Arbitrum Orbit e zkOS para melhorar a privacidade e a velocidade das transações blockchain. Compras de criptoativos no Brasil dobram em um ano, totalizando $10 bilhões em 2024. Entre janeiro e julho desse ano, brasileiros aumentaram significativamente suas compras de criptomoedas, superando os números do ano anterior. Vamos, minha Solana. Primeiro ETF de Solana do mundo estreia na B3 com 15,5 milhões de reais em ativos sob gestão. Lançado pela QR Capital, o ETF de Solana atraiu esses 15 milhões em sua oferta inicial, representando um início modesto em comparação com ETFs anteriores. Mas pudera, né, a Solana não é tão conhecida assim. Lula indica Gabriel Galípolo para ser o novo presidente do Banco Central do Brasil. Galípolo foi escolhido para substituir
filho Roberto Campos Neto, marcando uma nova fase na política econômica brasileira. E antes de arrumar as malinhas, porque talvez teremos que deixar o Brasil, não se esqueçam que domingo é dia de churras na laje, mas antes, ao meio-dia, tem a newsletter do Modular News, o seu resumo semanal e também o que ficar de olho nos próximos dias. Para não perder nada, acesse newsletter.modularcrypto.xyz e cadastre gratuitamente. E assim, sempre que sair um artigo novo, ele será enviado diretamente para a sua caixa de mensagem. Sextou e os moleques estão na pista, hein? Hoje é dia de maldade. Hoje tem sexta-cheira do Lilica. Vai ser no nosso canal no YouTube às 18 horas, então não percam, Anon. Eu vou mandar um áudio pro Lilica hoje, hein? Modular Pro, a sua ferramenta definitiva para maximizar suas oportunidades no DeFi. Entre no Discord da Modular com o primeiro link na descrição e junte-se ao hub de mídia e educação mais completo do Brasil. É isso aí, Anon. Então a gente vai se despedindo. Desejo a você um excelente fim de semana. Voltamos na segunda-feira, meio-dia, ao vivo aqui no X, ou até às 3 horas da tarde, horário de Brasília, aí na sua plataforma de podcast. Aliás, siga a gente por aí, deixe seu like, follow. Nós estamos no YouTube, no Spotify, na Apple, nós estamos em todos os lados para deixar você sempre um passo à frente do mercado. Rafa, vamos para a resenha com quem está ao vivo com a gente aqui no X hoje? Vamos nessa que a casa tá cheia. Bom final de semana, pessoal.